dia a todos. É uma alegria estar aqui mais uma vez, a convite da minha querida Bia, da Nalda. E é muito bom compartilhar um pouquinho. Tá meio esquisito, né? Vocês estão ouvindo bem? Sim. É uma alegria sempre compartilhar um pedacinho da minha história com vocês, tá? Então eu vou falar do papel da família, que é algo que faz muito sentido para o meu coração, porque é com isso que eu trabalho desde que eu me formei. E aqui eu vou ter que relatar a minha idade, né? Então há 20 anos eu trabalho exatamente assim, e isso tomou uma forma, e de 10 anos para cá com mais intensidade. Eu vou explicar por quê. E até criei esse slogan, né? Pais equilibrados, filhos realizados. E falo isso porque eu também sou mamãe de 3 e a gente sabe que não é muito simples ter crianças, independente de serem especiais. Mas como nós, como pais ou terapeutas, podemos agir com as crianças. Então essa é um pedacinho da história que eu vou contar para vocês. Então, sou fonoaudióloga de formação e eu bato sempre na tecla olhar além dos sintomas. A professora Raquel lindamente expôs vários diagnósticos, várias medidas de tratamento, de como os pais podem lidar de repente quando vem um diagnóstico. Ela colocou ainda, frisou firmemente a palavra ansiedade. E essa parte da ansiedade eu vejo que atrapalha muito, porque os pais querem que os terapeutas ou médicos fazem algo que eles de repente poderiam fazer em casa, poderiam estimular em casa, poderiam ter o autocontrole. Hoje em dia tem tantas ferramentas de autocontrole, desde vídeos no YouTube grátis, revistas, e é sobre isso que eu quero falar um pouquinho hoje. Sim, a criança tem sintomas, a criança tem síndrome, ok? É difícil, mas quando a família se desespera, fica muito mais complicado. E aí joga toda a responsabilidade para o terapeuta, para os médicos, como se eles fossem extremamente frágeis e não conseguissem fazer um pouquinho em casa. Então, o recadinho que eu quero dar hoje é: tudo bem, a criança teve um diagnóstico, mas continua sendo uma criança, independente de qualquer diagnóstico. E Deus é tão bom para mim que a minha palestra foi a segunda, porque se fosse a primeira, eu não ia conseguir falar, porque eu chorei muito lá fora. Gente, quando uma pessoa acredita, né, que o filho, independente do rótulo, pena que os meninos saem, eu ia dar um beijo neles. Tem um, que bom. Quando alguém acredita, que incrível esse professor. Quando alguém acredita, fala, não, ok, ele tem dificuldade, mas o que ele precisa? O que eu posso fazer por ele para que ele consiga andar, que ele consiga falar? Não fala, mas eu falo por ele. Eu li um post do Marcos Mion, tão bonito, né? Ele tem um filho com síndrome, com autismo. E ele falou assim: por anos eu fui o corpo do meu filho. Por anos ele não conseguia estar numa festa de aniversário, porque ele se desorganizava. Por anos eu o levei, mesmo com toda a dificuldade. Por anos ele não conseguia ficar junto, perto de várias crianças. E aí eu fazia as coisas por ele. Hoje o menino, eu não me lembro a idade, acho que ele está com 15, 16 anos. Ele consegue falar. Eu o acompanho há muitos anos. E é um autista grave, mas que o pai acreditou. E não é porque tem dinheiro, não. É porque acreditou. Porque eu atendo pessoas com bastante dinheiro que não acreditam. E pessoas pobres que acreditam, mas que fazem um pedacinho todos os dias lá em casa. É essa a grande diferença. E eu falo isso de carteirinha porque esse nome, Olhar Além dos Sintomas, como eu falei para vocês, eu trabalho com famílias há 20 anos, mas o nome nasceu depois de uma questão pessoal minha. Minhas amigas sabem que eu passei há 10 anos, muitas estão aqui. Eu tive um problema seríssimo de saúde. E os médicos falavam assim: ah,
não, isso daí qualquer um tem. Isso aí é tão comum, né? É só tirar um pedaço da tireoide que fica tudo certo. Eu falava, nossa, mas não é possível que ninguém vai me dar uma alternativa. Eu vou ter que acreditar que é assim mesmo, né? E eu fiquei muito inquieta com esse conformismo de alguns colegas médicos, né? Porque eu acho que não é assim mesmo, né? Eu não posso me entregar a algo que eu posso, de repente, aprender com esse algo. E eu acredito muito que cada manifestação física nossa, ela vem para nos provar alguma coisa que a gente não estava vendo. De repente, para a gente mudar algum mau hábito nosso, para que a gente consiga reajustar alguma rota que a gente estava indo e de repente o lobo mau ia nos pegar. Eu acredito em todas as situações, síndromes genéticas, autismo, qualquer situação, que isso vem como um aprendizado. Quando a gente reconhece isso, do tipo, qual é o objetivo disso na minha vida? A gente muda a história. Mas quando a gente se vitimiza, é quando, como eu ouvi de alguns, né, médicos, não, isso aí é comum mesmo. Eu falei, ai, mas comigo não pode ser comum, não, porque eu não acredito, não me conformo. E esse não me conformo que nasceu olhar além dos sintomas, que é, ok, eu tenho isso, mas o que eu posso fazer com isso? O que eu posso aprender com isso? Isso me tira do lugar de vítima, faz com que eu assuma um poder e uma responsabilidade que antes eu achava que eu não tinha. Mas eu tenho recursos, ferramentas, como eu falei, às vezes grátis na internet, para me ajudar, para me equilibrar, para me dar força. Então, nasceu Olhar Além dos Sintomas, depois de algo bem sério. Porque é o que eu falo, não é o que acontece, é como você lida com o que acontece, né? A gente usa um termo assim, uma das técnicas, chama Mindfulness, né? Vou falar daqui a pouco sobre ela, que as pessoas às vezes tendem a catastrofizar um evento, né? E muitas vezes o evento realmente é grave. Ninguém planeja ter uma criança especial. Às vezes a mamãe está toda feliz na gestação e recebe um laudo, um diagnóstico de que a criança tem um soprinho, mas eu acho que esse soprinho pode ser qualquer outra coisa. E é claro que essa família vai se desesperar. Inicialmente tem um luto, uma rejeição, uma negação. Mas depois disso, a tendência seria, né, natural, seria passar. Mas muitas famílias vivem esse luto por 10 anos. A criança nasce e a família se vitimiza e entrega para os terapeutas, para os médicos. Resolvam isso para mim. A dona Ofélia começou falando e eu achei tão lindo, quase chorei também, pessoa que chora. A Bia também falou sabiamente que o mundo mudou, ninguém tem tempo, né? Existe uma tendência, porque eu tenho formação há 20 anos, e as coisas mudaram muito. Eu sou da época que quando eu me falava que eu era fonoaudióloga, fono, falava, você é o quê? Eu falava, eu sou fono. As pessoas falavam, forno? Eu falava fono, F-O-N-O, fono. Aquela que cuida do gago? Eu falava também. Não é só isso. Também cuida do gago. Justamente a área que eu nunca trabalhei. Então as coisas mudaram muito, evoluíram muito. E ao mesmo tempo que mudou, evoluiu, progrediu, tecnologicamente falando, né, os exames que hoje se tem, né, custa 15 mil reais, 7 mil reais. Me dá uma sensação que o ser humano se fragilizou muito nesses últimos anos. Você transfere algo tão simples que você podia fazer para o outro. Os aplicativos estão aí. Eu, quando for presidente do Brasil, vou acabar com os aplicativos. Acho que eu não vou receber votos. Porque existe, sim, uma tendência de um aplicativo é para facilitar algo que a criança não tem. Não é para substituir a mãe sentar no chão e brincar de carrinho Hot Wheels. Mas, infelizmente, quando a gente vai no shopping, né, nos restaurantes, as crianças estão ali no tablet, em cima da mesa, parecendo
E aí, não é autista, mas tem comportamento de autista. A mãe também tem comportamento de autista, porque não tem conversa. Nem ela com o marido, tampouco com a criança, né? Eu não sei o que tanto faz, né? Perdendo vida, né? Porque tempo não é dinheiro, tempo é vida. Então eu vejo que, da mesma maneira que a tecnologia evoluiu, o ser humano empobreceu. É a minha visão. E é o que eu falo nas minhas consultas, né? Com os pais. Ai, você pode ter que me ajudar com isso, você tem que me ajudar com aquilo, porque ele não fala, porque isso... Eu falo, calma. Igualzinha, Raquel, calma. Qual é a postura que você vai ter em casa? É isso que eu vou te ensinar. Porque você não tem tempo, eu também não tenho tempo. A questão é como você vai administrar o pouco tempo que você tem para ajudar o seu filho. Porque desculpas, né? Todos nós temos hoje e o ser humano é criativo. A questão é como você vai lidar com isso que o seu filho tem hoje. Você aceita? Não, eu aceito. E às vezes eu sinto que, sabe, na minha postura, lá no meu coração, que tem uma rejeição e não tem problema. Ela tem o direito de rejeitar, porque ela não planejou essa criança. Mas como ela pode lidar hoje com a criança que ela tem, porque é dela? Então, em especial aos terapeutas, é um convite a vocês refletirem. Que posturam os pais, em especial mamães. Às vezes o papai nem aparece na consulta. Que postura a mamãe tem quando pede a tua ajuda? E que postura você, quanto ajudante, quanto terapeuta, tem para lidar com essa família? É claro que a gente aprende na faculdade que é lindo, né? A gente fazer tudo por eles. Custa caro. O tudo, às vezes a gente não tem, porque a gente atende quantas crianças uma seguida da outra. Sem falar nos professores, que tem 30 famílias, não é uma criança como na clínica. São 30 famílias que os professores têm que lidar. E às vezes eu vejo que os professores fazem tudo. E aí ficam com síndrome de burnout, ficam, né, depressivos, ansiosos, rezando para chegar sexta-feira, que não aguentam mais. Né? Então, qual é a postura que vocês, quanto ajudantes, terapeutas ou professores, podem ter para ficar no seu lugar e também dar, né, força e responsabilidade para aquela família? Então, o que eu quero falar hoje aqui é o foco nos pais. Como que nós podemos aprender a ajudar esses pais? Por quê? Sou fonoaudióloga, eu recebo crianças que não falam, né? E aí a primeira pergunta é assim: existe interação em casa? Vocês conversam entre si? Ah, ele fica com a babá, ou ele fica com a vovó, Então, assim, justificativas mil. Então, eu desenvolvi, né, bem recentemente, um planejamento diário. Aí, quem quiser, vai estar o meu telefone ali no final. Vocês me mandam um zap para mim, eu passo para vocês. É um negócio quartel-general. Um planejamento diário. O que é o planejamento? Está embutido a terapia, né, da fono, com a fisioterapeuta, o momento de leitura em família, o momento da lição de casa, está ali. A pessoa pode ter esse planejamento que está em Excel, para que ela possa se monitorar e fazer aquilo que ela tem que fazer e não faz porque reclama que não tem tempo. Então, quando a pessoa vai na clínica e recebe aquilo, eu falo, olha, o dia tem 24 horas. Você não tem tempo? Baixa um aplicativo de quantas horas você fica na rede social para ver o tempo que isso te consome por dia. Eu estou pedindo meia hora por dia. Como que você não tem? Teve uma mãe que eu até pedi para baixar. Deu 3 horas de rede social no dia. Sabe aquela passadinha rápida no Facebook? Aí você vê, aí que a pessoa está viajando, aí a cabeça vai longe, aí eu podia estar lá. Aí você comenta na foto da pessoa, aí tem outro comentário embaixo, aí você interage com a pessoa. Sabe aquelas coisas que nos consomem vida? Que tempo é vida? Então, deu 3 horas de rede social por dia. E aí chega na sessão, ai, não está rendendo. Comigo tem que render, porque eu não faço nada sozinha. Por isso que eu coloquei lá, juntos somos fortes.
Coitada de mim, se eu conseguisse tudo, eu estava aqui. Né? Então, um pouquinho todo mundo, aí consegue. Ferramentas de ajuda para os pais. Ah, mas eu estou estressada, eu tenho muito trabalho. Ai, mas eu cuido dele, eu cuido do cachorro, meu marido não ajuda. É tudo isso que a gente escuta, né, no consultório. Ninguém me ajuda, eu estou sozinha, minha mãe mora longe. Eu falo, tá, então essa é a sua realidade? Essa é a sua realidade. Como você vai lidar com a sua realidade? Eu vou te ajudar com isso. E daqui a pouco a gente vai fazer uma dessa prática. Uma prática dessa. Eu fiz questão de trazer foto dessa querida, dessa família, que eu atendo bem recentemente. Então, a autorização aí da família, da Estelinha. É incrível a força dessa mãe. Tenho autorização ainda também para contar um pedacinho do que aconteceu esse ano. A Estelinha fez 15 anos esse ano, e esse ano ela chegou toda feliz para mim no consultório. Tia Bia, eu tenho uma novidade. Falei, verdade? Qual? Eu tenho síndrome de Down. Falei, eu não acredito. Você tem também, tia? Eu falei, não sei, acho que tenho. Aí me deu um abraço. Falei, mas me conta, como é que foi isso? Tem a fulana que ela faz dança comigo. E eu vi que ela é igual eu. Falei, uau, e aí? Aí eu perguntei pra minha mãe, mãe, o que a fulana tem que ela é igual eu? Aí a minha mãe falou que eu tenho síndrome de Down. Falei, muito legal. Então, por isso que eu venho aqui, né? Porque eu tenho síndrome de Down. Falei, é. Minha mãe falou que eu nasci molinha. Falei, isso. E que eu fui um monte de tia pra andar. Falei, yes. É claro que essa mãe teve a segunda criança, ela não planejou ter uma criança com síndrome de Down. Isso não existe, né? É claro que tem um luto, tem uma rejeição, tem uma negação. Gente, não é fácil você levar o filho para tudo quanto é lugar. Né? Cada dia é uma tia diferente. Mas é como você lida. E a Kelly é uma pessoa que eu conheço há anos. Esse ano que eu estou atendendo a Estelinha. Mas eu a conheço há anos porque meus filhos estudavam na mesma escola. E eu conheço, né, a fundo o amor que envolve, né, esse sistema familiar. O amor que envolve esse irmão mais velho com essa irmã. Então, para eles, ela nem tem Down. Ela tem que tomar bronca? Toma bronca. Tem que passear? Vamos passear. Aí não está lidando bem com o paciente? A gente vai embora. Mas não tem essa de enjaular, não sabe? Mas é porque ela não é grave. Não, porque a mãe lidou com o diagnóstico de uma maneira incrível. Tem mais que não lidam. Então, a rejeição faz com que a gente adquira coisas secundárias, que é o que eu vou falar já já. Coisas que são além da síndrome. E aí vira uma bola de neve. E aí não faz o que tem que ser feito pela criança, que é, por exemplo, sentar no chão e brincar de miniatura. Sentar no chão e empilhar um bloco em cima do outro, para que a criança tenha coordenação motora, interação. Não dá um lápis para a criança. Porque o meu filho tem diagnóstico. Tem gente que se agarra no diagnóstico. Né? Quantas vezes vocês já ouviram? Eu sou diabético. Né? Eu falo, não, você tem, né? Você não é, você é a dona Maria. A gente tem uma tendência de se apropriar. Então, por isso que eu falo, olhar além dos sintomas. Para quê? Isso não crie uma identidade pessoal. Para que a gente consiga evoluir apesar do diagnóstico. Eu amo essa frase. Por trás de uma criança de sucesso existe uma família que acredita primeiro. Então, a postura. O diagnóstico é a postura, né? Então, já falei. Então, que atitudes assumir? Então, a minha dica é para quem, né, topar, encarar esse desafio olhar além dos sintomas, que é, tem família que fala, não, isso não está certo. E vai no médico, né, como a Raquel falou, às vezes vai nos mais tops. Porque aí eu pago uma consulta bem cara para, de repente, ouvir aquilo que eu quero ouvir em relação ao meu filho. Meu filho não tem nada. E aí vai fazendo exame, vai empilhando exame. Porque não, meu filho é perfeito. Eu fui no doutor PhD, não sei o que das quantas, e ele falou que ele não tem nada. Eu vejo que às vezes essa frase está embutida de uma rejeição profunda.
Mas a minha postura interna de ajudante é: eu acho que vale a pena pesquisar. Eu estou vendo algumas coisas aqui, né? Pela minha experiência, eu acho que vale a pena a gente pesquisar. Aí, tem pai que não volta mais, porque eu não falei o que a pessoa queria ouvir. E aí, até encontra um profissional que fala o que ele quer ouvir. E tudo bem. E aí tem gente também que, perfil número 2, que se vitimiza, que também não ajuda em nada. Meu filho é isso, meu filho é aquilo, e agora? Eu não queria isso para minha vida. Não, ninguém quer. Ninguém queria isso, mas o que eu posso fazer com isso? Tem uma mãe que eu amo, assim, essa mulher de paixão. O meu filho se formou com o filho dela. Ele é aluno da Karina, João. Essa criatura teve diagnóstico, né, diagnósticos mil. Primeiro que não era para estar aqui. Segundo a medicina tradicional, não era para estar aqui, porque nasceu com anencefalia, enfim, né? E não é fácil para a família correr de um lado para o outro, é ACD, é médico, é isso, é aquilo. Mas essa família simplesmente acreditou nele. Né? Quando ele entrou, para quem não ia sobreviver, sobreviveu. Para quem não ia andar, começou a andar. Para quem não ia entender nada, começou a entender. E entrou na formatura de Fundamental 2, andando. Nossa, o clube aqui todo mundo chorou. Por quê? Porque teve uma família que acreditou. Dá trabalho, mas acreditaram nele. E ele é uma peça. Então, quando a família acredita, a coisa evolui, que é o número 3. Eu aceito, me entristeço, eu vivencio o luto, porque eu não gosto disso, ninguém quer isso não. Mas eu aprendo com isso. Aonde isso vai me levar? Ok, então, o aprendiz que leva ao sucesso. Qual é o aprendizado que essa doença, esse diagnóstico, como que eu posso me redescobrir mãe dessa criança? Porque cada criança traz um pedacinho, né, oculto dentro da mamãe, que ela precisa entender e redescobrir. Então, o sucesso do tratamento depende do que ou de quem. O que é ajudar? Eu adoro fazer essa prática rápida, né, com ajudantes desconfiados. Fico pensando, né? Porque às vezes dá a sensação que, dependendo da síndrome, parece que a criança não ouve nada, né, não entende nada. Aí vai no médico, ouve da mãe, ouve de alguns terapeutas assim: ah, não vai falar. Tipo sentença de morte, né? Não vai falar, não vai andar. Aí vai ser muito difícil. Olha, é praticamente impossível. Eu me coloco no lugar da criança e falo: meu Deus, né? Porque existe uma consciência ali. Talvez ela não entenda exatamente o que, né? As palavras, a semântica, o significado. Mas a criança percebe pela postura dos ajudantes. Se a pessoa confia nela, ela não confia. Então, imagina vocês ficarem com alguém, né? É a mesma coisa, eu na cozinha, eu sempre dou esse exemplo. Eu sempre odiei cozinhar a minha vida inteira. Meu Deus, eu sempre fui uma catástrofe na cozinha. Catástrofe. Eu limpo a casa, mas cozinhar sempre foi uma catástrofe. Até que eu me vi este ano tendo que cozinhar, porque eu fiz uma viagem em família e não paguei hotel, porque minha família é enorme, né? Eu tenho 3 crianças. Falei: não dá, vou ficar no Airbnb. Aí eu falei: meu Deus, eu vou ter que cozinhar todos os dias, que gostoso, né? Porque não é o que acontece, é como você lida, né? E eu comecei a fazer comida. E meu marido e meus filhos: mãe, tá uma delícia. Eu falei: hã? Está uma delícia. Nossa, calma. Dia seguinte, né? Até comecei a ver umas coisas na internet. Eu falei: meu Deus, será? Dia seguinte, fiz outro gororoba. Mãe, ficou espetacular, melhor do que da fulana que trabalha em casa. Jura? Ficou bom. Gente, eu comecei, eu tô me achando na cozinha. Era uma coisa que meus pacientes, quem me conhece a Ana sabe, tá cozinhando, tô cozinhando. Tá fazendo waffle para as crianças? Bolo, tô fazendo. Comida salgada? Sim. Por quê? Porque os meus ajudantes, né, meus filhos e meu marido começaram a me elogiar. Então, sabe, parece que quando alguém acredita em você, aquilo dá certo.
Então foi uma situação muito desafiadora para mim cozinhar todos os dias, porque eu não tenho essa habilidade, mas eu falei, gente, cozinho, beleza. Então eu fico imaginando para as crianças, quando elas têm ajudantes que acreditam nelas, como será que elas se sentem? Né? Se vai num professor, num terapeuta, como que elas se sentem, né? Criança não senta, beleza, ela não senta, mas eu vou colocar um monte de apoio ali, o trabalho é teórico, vou colocar um monte de apoio ali até ela se sentir segura. Gente, a criança ela vai criando uma energia interna, uma autonomia, que é uma coisa fantástica. Mas olhar assim, né, diagnóstico do balcão, né, eu falo, olhômetro. Ai, não dá. É difícil, hein? Não vai andar, não. Isso aí me dá um nervo, assim, sabe? Porque a gente não tem como comensurar. A gente tem uma ideia estatística, mas cada um é cada um. O que a gente pode fazer para ajudar essa criança? E isso é muito individualizado, é muito pontual. Isso depende muito dos pais, porque os pais estão com as crianças todos os dias. O terapeuta está uma vez por semana, o professor algumas horas no dia, os pais todos os dias. E não é a quantidade de tempo contada no relógio, mas é a qualidade. E eu percebia que a criança evoluía quando tinha pai motivado. A criança não evoluía quando tinha pai desmotivado, independente do laudo. Né? Independente do diagnóstico. Eu percebia, né? Percebo ainda, que em diversas situações a mãe tem outra prioridade, em especial a mãe. Tudo cai nas costas da coitada, né? Eu sou mulher também. A mãe tem outras prioridades. É claro que ela tem que trabalhar muitas vezes, mas eu sempre faço a brincadeira da rede social. Aí elas falam assim, mas eu preciso me distrair. Eu falo, eu concordo. Por isso que tem essa planilha, dentro desta planilha tem inclusive tempo livre seu. Tempo livre da criança. Siga isso, né? Siga esse protocolo, se organize dentro do seu dia. Você vai ter o dia, a hora de mexer no celular, a hora de ficar deitado, né? Você vai ter esse momento, mas você também tem que ter um momento de estimular o seu filho. Né? A realidade é essa. Então essa visão, né? Poder e responsabilidade. Ter a consciência do diagnóstico. É tão importante isso. Eu tenho isso. Né? Como eu falei da primeira situação. Eu vou em busca de vários médicos para ouvir o que eu quero ouvir, que o meu filho não tem nada. E aí passa tempo de estímulo, né? Vai passando a vida e aquilo vai se perdendo. Redes sinápticas poderiam ocorrer de acordo com os estímulos e aí a família vai passando, porque não estou pronta para isso. Ninguém está pronto para isso. Até que a vida dá Presta atenção, como já aconteceu. Então, a mudança de postura interna e hábitos, né? Quando tem-se um diagnóstico de doença celíaca na família, por exemplo. Gente, a família tem que não pode fazer macarrão. Né? Às vezes a família não tem condições de comprar massa sem glúten. E aí você vai comprar o tal do macarrão e vai deixar seu filho passar fome? Não, a maioria das vezes, né? Você vai ter que abolir, você vai ter que fazer a dieta junto com a criança. Né? Ou vai deixar a criatura passar à vontade. Criança com diabetes vai ter que mudar completamente o hábito alimentar. Criança autista vai ter que mudar completamente o hábito de mexer no celular em casa. Vai ter que começar a conversar. Então, são hábitos, que eu estudo é epigenética, que é o meio ambiente interferindo, né, positivamente ou negativamente na evolução daquela criatura. Então, como que você pode assumir outra postura de vida diante daquele laudo? A criança tem alteração de processamento auditivo, não escuta? Você tem que conhecer estratégias que facilitam aquela criatura ouvir, independente de colocar a prótese. Colocou a prótese, resolveu? Não resolveu nada. Essa criança tem que ter estímulo todos os dias. Sim, todos os dias. Essa criança tem que aprender a ouvir no ruído. E isso, ir na fono, fazer só o treinamento, gente, não funciona. E pagar, eu pago, mas eu estou pagando. Eu ouvi, né? Uma pessoa falou para mim, teve a audácia. Eu estou te pagando para fazer algo. Se eu precisasse fazer algo, eu não estaria te pagando.
né? Ouvi. Aí eu saí do sapato. E aí também falei um monte. Né? Porque isso é um contrato que eu faço verbal. Né? Um contrato verbal. Desde a hora que a pessoa entra. É uma parceria. Eu sozinha não consigo nada. Se a senhora não tem, né, disponibilidade e tempo, eu sugiro que a senhora procure outra ajuda. Eu não consigo engolir isso. E a união do grupo, né? Hoje em dia é tão bacana, a tecnologia e a internet faz com que a gente consiga participar de comunidades, porque a união faz a força. Faz a diferença você olhar para uma pessoa e falar, gente, ele tem a mesma história que eu, o que ele está fazendo que está dando certo? Nossa, de repente ele fez alguma coisa que não deu certo para ele, como que eu posso aprender com ele? Então, comunidade, às vezes não dá para estar aqui, às vezes é uma síndrome rara, mas que tem alguém em outro lugar que fala a minha língua, que tem a mesma síndrome, ou não fala a mesma língua, mas tem o Google Tradutor. Gente, porque isso dá uma sensação de pertencimento. Dá uma sensação de, nossa, não é só comigo, não é só com você. Eu não sou a única, não, você não é a única. Então, é incrível, participação de grupos em, né, rede social, Facebook. É incrível você compartilhar da sua dor, né? Isso a gente aprende isso no Mindfulness, né? Que é a compaixão. Todos sofrem. Como que a gente lida com o sofrimento? Então, a união dos pais é algo incrível. Promove a resiliência, a aceitação daquilo que eu não posso mudar. Sobre a importância do equilíbrio dos ajudantes, né? Que exemplo você dá para as crianças? Então, casos de recusa alimentar, que é a pauta, né, dos últimos anos aí. A criança não come. Meu filho não come, resolve isso para mim. Aí eu falo assim, você come? Claro que eu como. Eu falei, como que você come? Eu como ali rapidinho em cima da pia, não, porque eu não tenho tempo. Eu falei, tá. E como que é esse momento da alimentação com o seu filho? Não, como eu não tenho tempo, aí eu acabo abrindo assim um salgadinho, né? Ou aquele franguinho que é saudável, né? Aquele franguinho, sabe? Que vem com aquela coisinha amarelinha em cima. Eu já vi um vídeo na internet que eu nem sei o que é, chama Nuggets. Ele só come isso, eu falo. Mas ele vê comida de verdade? Não tem, às vezes tem em casa, né? Mas a maioria das vezes não tem. Porque a mãe come fora, e aí a criança nem sente o cheiro da comida. Então eu sempre olho para o ambiente. Seu filho não come, mas como que é o ambiente do comer? É sempre uma correria, né, menina? Porque tem um horário, né? Eu tenho 20 minutos para dar comida para ele, mas aí eu abro o salgadinho, ele vai comendo no carro mesmo enquanto eu levo ele para a escola. Quer que a gente, né, resolva o problema que ela não consegue resolver. Não dá certo. Uma criança com recusa alimentar tem que mudar o contexto, o ambiente que ela está inserida, para que ela consiga comer. Às vezes a criança tem alergia a algum tipo de alimento e aí aquilo repele. Precisa de um laudo, precisa fazer teste. Às vezes a vovó, a babá, a mamãe forçou a criança a comer goela abaixo. E aí a criança vê a colher, eu tenho 2 pacientes assim, a criança vê a colher, a criança chora. Eu falo, isso aí é a memória de alguma coisa que aconteceu. Não, eu nunca fiz isso. Eu falei, eu não estou falando que foi a senhora. Ele olhar a colher, ele repelir a colher. Então, às vezes a criança recusa utensílios, vê um prato, vê alguma coisa, a criança recusa. Porque tem algo no contexto que faz com que a criança não consiga colocar a comida dentro da boca. Em se tratando de síndromes, de autismo, de várias coisas que a gente acaba atendendo, é muito mais fácil. Você vai no mercado hoje, quantas prateleiras tem de não comida e quantas tem de comida? As crianças, elas precisam mudar hábitos alimentares até para conseguirem andar, para conseguirem falar, para conseguirem, né? Então, a mudança de hábito mesmo. E se eu quero, né, que o meu filho tenha um equilíbrio interno, eu preciso estar em equilíbrio. Se eu quero que meu filho pare de mexer no celular e preste atenção em mim, eu preciso parar de mexer no celular. Se eu quero que meu filho se comunique, eu preciso comunicar. Senão a coisa vira um transtorno maior. Lembra que eu falei das ferramentas que existem gratuitamente na internet?
essa técnica de mindfulness, que eu adoro isso, né? Que significa atenção plena, né? Essa palavra, o poder do agora, tem até um livro que é fantástico, é bem fininho, gente. Comprem esse livro, O Poder do Agora, que faz com que você fique conectada no momento presente. Muito se fala em TDAH, né? Déficit de atenção e hiperatividade. Eu fico tão brava com isso, porque os adultos também têm isso. Não é só as crianças, né? Independente de ter laudo, porque está todo mundo fazendo tanta coisa ao mesmo tempo. E é uma desorganização tão absurda que as pessoas têm, que aí é claro que aquilo é o efeito, né? Do excesso de informação, excesso de internet, excesso de mídia. É claro que a criança não consegue ficar 4 horas sentada na cadeira ouvindo o professor. O professor não consegue reter a atenção da criança. Porque a criança recebe estímulo o tempo inteiro. E ouve som na barriga desde que a mãe está grávida. E é tanto estímulo sensorial que a criança não consegue olhar para a professora. Coitada das professoras. Por isso que elas têm, né? É um local insalubre hoje em dia, né? Sala de aula para todos. Né? Para criança, professor, porque é difícil, né? O sistema de ensino não muda. Então está todo mundo adoecendo. Por que agimos como agimos? Então a nossa mente é um instrumento, é uma ferramenta que está ali para ser usada de modo correto. Pode fotografar, quem quiser. Pesquisas indicam que 80% dos pensamentos são inúteis. Se vocês digitarem mindfulness e qualquer diagnóstico, mindfulness e dor crônica, mindfulness e hiperatividade, mindfulness e qualquer esquizofrenia, qualquer código internacional de doença, tem pesquisa. Comprovando que 47% do tempo estamos desconectados do que estamos fazendo. Isto é, eu estou lavando a louça, mas a minha cabeça está lá pensando no que eu vou fazer de almoço. E está pensando lá na criança. E está pensando na briga que teve com o marido. E está pensando no final de semana que vai para a casa da sogra e não quer ir. Aí, isso causa estresse, né? Causa ansiedade, causa um monte de coisa, porque a minha cabeça ela não para. E a minha não para, dela não para, dele não para, de ninguém para. Porque o funcionamento natural da mente é produzir pensamentos. Né? Quando vem eu faço terapia de adulto também, né? Então quando vem um adulto assim, Beatriz, minha cabeça não para, eu falo, graças a Deus, você está vivo. Né? A cabeça não para, o coração também fica batendo. Só pare, né, quando tem alguma coisa errada. Né? Então a mente, ela produz pensamentos. Agora, como eu lido com os pensamentos? Gente, existe técnica, né? O Mindfulness é uma metodologia oriunda da meditação budista, que não tem nada a ver com religião. É um protocolo de 8 semanas, que aí tem curso, né, pago. Mas quem não pode pagar, existem inúmeras práticas na internet gratuitas. Você pode treinar em casa. É uma ferramenta para controlar a sua mente. Por quê? Quando você recebe um laudo, né, de uma criança com um transtorno, a mamãe, o que acontece? Ela fica pensando no que vai acontecer depois. E aí não consegue fazer nem o que ela precisa fazer agora. Mas ele vai casar, eu vou ter neto? Eu falo, nossa, calma. Ele precisa falar pra mim. Gente, é assim, né? Vocês sabem que é. Vocês estão dando risada, vocês sabem que é. Todo mundo pensa no futuro, né? Ou no passado. Se eu tivesse pensado antes. Não sei quem falou pra eu não casar com esse aqui. Que ia dar problema. Escutem, vocês também escutem. Né? Então a cabeça está lá no passado, lá no futuro e nunca conectada aqui. Eu falo, ok, né? Já casou. Né? Não sei se você vai ser vovó, mas hoje você precisa estimular o seu filho. Existe uma técnica que eu posso te ensinar, se você topar praticar em casa, para que a sua mente fique conectada com o que está acontecendo agora. É difícil, mas se você ficar navegando lá no futuro ou lá no passado, você não vai conseguir ajudar seu filho. Então é uma técnica bem simples, tudo bem? Não sei meditar. Não é meditação. Às vezes eu falo, não é meditação. Esse nome todo mundo acha que é difícil. Não, é uma técnica que foca a sua atenção no que você tem que fazer. Só uma coisa de foco. Muito utilizada em empresas, tá? E é claro que pensamentos negativos são nocivos à saúde, desgastando a nossa energia. Sim, nós somos viciados em pensar, né? O que caracteriza um vício? Muitas vezes a gente não tem opção de parar.
Tem como parar o pensamento? Não tem como parar o pensamento. Né? O vício parece mais forte que nós. Mas existe uma técnica utilizada em centros de reabilitação de pessoas que usam drogas, álcool, que é a frase: só por hoje não beberei. Né? Apenas hoje, não é nunca mais é lá no futuro. Não é nunca mais, é hoje eu não vou beber, hoje eu vou me controlar. É só por hoje, momento presente. Então o vício pode parecer mais forte, né? Mas gente, ele só pode parecer, mas se eu dominá-lo, não é. Tem gente que fica aí 20 anos, 30 anos, nunca mais volta a beber, né? Entra em remissão. E às vezes o vício dá uma sensação realmente de prazer, de fuga da realidade, né? Mas aquilo se transforma em sofrimento na sequência imediata. E é o que eu falo das dores secundárias. Recebeu o laudo. Aí, né, vem o luto, não aceito, eu rejeito, normal. Beleza, tá. Mas, às vezes a pessoa se vitimiza, justifica para não ação. Ah, mas é porque eu não consigo levar, porque o meu carro... Não consegui ir na terapia. Por quê? Porque meu carro quebrou. Falou, não tem Uber, ônibus. Né? Justificativa, é porque eu não estou boa hoje. Essa semana não foi uma semana boa, por isso que eu não ajudei meu filho. Não existe. Então aí tem depressão, aí era só um laudo, né? Não é só entre aspas. Mas aquele laudo, a família toda adoece. Que aí eu que chamo de dores secundárias. Todo mundo fica em depressão, né? Ninguém ajuda. E são justificativas para não ação. Dores primárias, já falamos, né? Ok, meu filho tem isso. E o que eu posso fazer com isso? É a consciência da doença. Qual o objetivo, qual o aprendizado que isso pode me levar? E ações, o que eu posso fazer? Quem que pode me ajudar? Grupos, quais são as terapeutas? Vídeos na internet, qualquer coisa. A gente vai fazer rapidinho. Eu falo, né, gente? Vamos fazer rapidinho essa prática de atenção plena na respiração. Quero que todo mundo coloque o material no chão. Esqueçam a palavra meditação. É uma prática de atenção. Duas, né? Aí todo mundo começa a se esticar. Todo mundo fica tenso. O corpo precisa de atenção, gente, de foco, né? De alongamento, relaxamento. Karina está aqui, comprova isso. Ok. O convite é para que vocês fiquem atentos e alertas ao meu comando. Tudo bem? Quem quiser fechar os olhos, fecha. Quem quiser ficar de olho aberto, pode ficar de olho aberto. O convite é para que vocês façam uma respiração profunda e consciente. Lembrando que a mente pode escapar e levar para algum outro lugar que não seja a concentração da respiração. Mas toda vez que a mente escapar, te levar para outro lugar, você com muita gentileza traz ela de volta para o foco atencional na respiração. Veja se vocês conseguem observar a pausa entre a inspiração e a expiração. Perceba o seu corpo sentado na cadeira com toda a postura de apoio. Pés, costas, bumbum. Mais uma respiração consciente. Trazendo a atenção de volta para mim. A mente escapa ou não escapa? Escapa, né? Mas qual a sensação de trazer a mente de volta para o momento presente?
traz uma atenção e a consequência disso, é que eu sempre gosto de perguntar para os outros, mas eu estou sempre... Mas a sensação pós relaxou. Né? A gente pode fazer isso várias vezes no dia, a gente pode ensinar as mães a fazerem isso. Qual o momento de pausa que a senhora dá no seu dia, para que você consiga controlar o seu estresse? Cientificamente comprovado que funciona. Então, como mudar? Ter consciência que os pensamentos existem, o diagnóstico existe, tudo existe, né? Agir conscientemente. Eu não sou meus pensamentos, não adianta eu pensar no futuro do meu filho, nem no passado, eu preciso agir agora. Preciso planejar o futuro, mas o que eu preciso fazer agora? Dicas para uma vida atenta. Então, nossa, eu não consigo fechar o olho, me irrita. Tem dicas, né, mais ativas. Além da atenção na respiração, caminhadas, lembretes no dia a dia para pausar e prestar atenção na respiração, que a respiração está com a gente o dia inteiro. Alimentar com atenção, evitar fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, dormir bem. Então tem várias outras coisas para manter a nossa mente atenta. Mudanças de hábitos um pouquinho todos os dias faz com que, né, ninguém nasce andando, existe uma evolução. Então se a gente praticar um pouquinho todos os dias, isso funciona. E tudo que eu falei, passo a passo para o sucesso meu filho precisa de mim e o que eu posso fazer, como eu posso agir para ajudar. Frases que somam: comecei a estudar por causa do meu filho, eu não sabia da minha força, entrei numa pós-graduação. Eu escuto isso, eu estou tão feliz. Já falamos que é, né? Vida, tempo. Para mim, vida é entender que a gente precisa conhecer sempre e aprender e lidar com aquilo que a vida traz de uma maneira mais consciente e equilibrada. Para mim isso é vida. Tem uma professora minha que fala que o oposto da vida não é a morte. O oposto da vida é o nascimento. O oposto da vida não é a morte. O oposto da morte é o nascimento. E o oposto da vida é a reclamação. Então é uma decisão. Você vai parar de reclamar do seu filho ou você vai viver? Lembrar que além do diagnóstico tem uma criança. Muito obrigada! Aqui tá meu Instagram, quem quiser entrar em contato comigo, Fonoaudiologia Sistêmica tudo junto. O grupo especial no Telegram, só mandar uma mensagem, ou no Facebook também procurar. Pais Equilibrados, Filhos Realizados. Depois que eu recebi o convite da Bia, falei, meu Deus, eu preciso fazer um grupo no Face disso. Muito obrigada mais uma vez.